Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente inaugura um cenário novo, onde a gente tem um espaço mais amplo aqui para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater. Hoje a gente vai bater um papo aqui, nosso amigo Cristiano. Cristiano, ele é servidor dos Correios. Cristiano se dedica muito ao estudo sobre economia, é uma pessoa que conhece muito, tem uma formação dentro da área de economia, tem especialização. E nesse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos passando hoje, eu acho que uma fala didática, eu acho que aspectos relacionados ao dia a dia que são influenciados diretamente pela economia, isso é muito importante, mas não vamos ficar apenas só conversando sobre economia, Cristiano. Nós temos um leque de possibilidades para que a gente possa conversar. Mas eu quero, antes de tudo, eu quero lhe fazer logo uma pergunta, que vai ser a pergunta de praxe nesses vídeos aí que nós vamos estar postando. Que é, o senhor se vacinou? Ainda não. Acho que próxima semana eu vou estar com a minha vacina disponível. Mas já fiz agendamento, já fiz agendamento. Inclusive entrei numa categoria de prioridade essa semana, por meio de decreto, que é a categoria de serviço postal inteira vai ser vacinada. Só é questão da prefeitura regulamentar. Por idade ainda não chegou o seu tempo, não. Não. Eu me vacinei já. Muito bem, muito bem, muito bem. Já me vacinei, já estou quase que imune. Isso é importante para que a gente mantenha as nossas atividades. Cristiano, vê. Acho que a primeira coisa que eu queria que você colocasse aí pra gente de forma didática eu ouvi, tem mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos uns 15 a 20 dias antes desse aumento que nós tivemos agora, essa semana da gasolina. Um economista aqui de Caruaru, inclusive ele faz parte também da prefeitura, ele faz comentários na rádio CBN, e ele disse que esses aumentos, graças ao governo federal, esses aumentos não são maiores. Porque tem toda uma política da Petrobras com relação a esses aumentos e graças ao governo federal, esses aumentos não são maiores. Cristiano, até onde tem veracidade nisso aí e até onde tem passada de pano nisso aí? Rapaz, tem muita gente que usa muito o exemplo da gasolina para tentar justificar o aumento de preço, justificar a inflação, né? Mas aí é assim, vamos lá. Quando a gente fala de inflação, a gente não está falando somente da gasolina, a gente está falando do conjunto de produtos que estão disponíveis no mercado. E a inflação, de forma bem grosseira, ela aumenta quando você tem ou um excesso de moeda do mercado em relação às ofertas de bens e serviços, ou quando a oferta de bens e serviços diminui. E aí, proporcionalmente, fica sobrando mais dinheiro em relação a esses produtos. E aí, por isso que ou por demanda, quando você tem uma procura muito grande, né, daquelas pessoas querendo aquele produto, então acaba o preço aumentando, e nesse caso, essas pessoas estão procurando, elas estão com dinheiro, entendeu? Ou quando há uma retração mesmo da oferta, entendeu? Então, menos produto acaba as pessoas querendo, né? Não é que a demanda aumentou, a demanda para o alimento sempre é uma só, mas quando a oferta diminui, o preço acaba tendo a aumentar. É praticamente o que está acontecendo no Brasil, isso de conjunto, porque é o seguinte, a gente tem o consumo interno e a gente também temos o consumo externo. Há pessoas além do Brasil para consumir. Então, os grandes empresários, e aí também se envolve o setor que produz gás e petróleo, gasolina e tal, eles só têm o Brasil para vender. Eles têm outros cantos para venderem também. Então, a gente tem um produto in natura, tem todo um processo de transformação que acontece, mas a gente geralmente tem o petróleo cru. E aí, o que acontece com tudo isso que eu estou falando? A gente está no processo de retração da produção. Sabe? As famílias não estão consumindo, a renda caiu das famílias. O governo está endividado. As empresas estão, grande parte, se tolhendo a investir. O que está acontecendo é um processo onde todo mundo está assim. O empresário está esperando investir, porque não está vendo cenário. As famílias estão procurando emprego. Então, essa retração da economia de conjunto faz com que
o PIB caia. E quando o PIB cai de praxe, faz o quê? Faz com que as pessoas, o preço acabe indo para fora, a proporção de gasolina que fica no Brasil fica mais cara e eles exportam para fora. E justamente no momento que a moeda está desvalorizada, que é bem mais barato você levar seu produto para fora. É o que está acontecendo com os alimentos, por exemplo. A política do governo Bolsonaro é uma política que faz o seguinte: mantém a taxa de juros baixa, porque você acaba não aumentando a dívida pública, porque a dívida pública ela é uma dívida que está baseada nos juros. Da taxa de juros baixa, você tem que controlar a dívida, certo? Em contrapartida, deixa o câmbio, a moeda desvalorizada, que favorece os grandes empresários. E aí também está o setor de petróleo, e aí por que debater a privatização da Petrobras? Porque é um cenário favorável para exportar com o câmbio real desvalorizado. Então, você acaba fazendo com que o consumo interno das pessoas, principalmente para as coisas básicas, como, por exemplo, gasolina. Hoje, gasolina é uma coisa básica, transporte, as pessoas trabalham. Então, assim, você acaba fazendo com que naturalmente os preços aumentem. É a política do governo que é estabelecida que faz, para além da pandemia, com que esses números aumentem. Para você ter uma noção, o governo projetou, sabendo do cenário pandêmico, para esse ano, uma inflação de 3,75%. A inflação está hoje em 8%. Isso é, como é que você diz assim, uma coisa díspare que aconteceu por causa da pandemia, ou isso é incompetência? Ou isso é maldade? Então a questão é essa. Você sufoca o empreendedor brasileiro, você empobrece as famílias, porque o crédito para a família continua caro, mas para o patrão está mais barato. E você faz com que as pessoas fiquem refém dessa circunstância, porque você ainda atrapalha o processo de progresso quando você não busca vacina. É difícil você comparar, e aí ficam os comparativos meio estranhos. Comparar o Brasil com a Itália, com o Brasil com tal... Não, o Brasil tem hoje a 5ª maior força de consumo do mundo. A China cresce porque cresce, não é só pelo potencial de recursos naturais que ela tem praticamente o maior polo de consumidor do mundo. Mas se a gente comparar o Brasil com o Brasil, de que forma? Quando houve o processo de impeachment de Dilma, quando o Michel Temer assumiu, uma das coisas que ele fez foi mexer na questão do aumento da gasolina. A fórmula como o preço da gasolina ia ser agora atribuída ao consumidor. Então, ele associou o preço da gasolina ao mercado, ao dólar. Só que antes de Temer, o Brasil, segundo o mandato de Dilma, nós entramos em um processo de crise econômica grande. A política de preços da Petrobras era outra. Então, vamos comparar o Brasil com o Brasil. O que a gente tem hoje de política de preços da Petrobras é uma continuação daquilo que foi colocado no governo de Temer. O governo Bolsonaro, Guedes, apenas deram continuidade. Quando você atrela um determinado produto ao dólar, nós, brasileiros, nós não ficamos mais fragilizados dentro dessa relação? De certa forma, a gente acaba ficando fragilizado. Não dá pra gente dizer que vamos ficar 100% fragilizado, porque nada é pleno, tudo é relativo da economia. Você tem inúmeros indicadores que, quando você, por exemplo, quando a gente calcula o PIB, o saldo da balança comercial influencia no crescimento do PIB, tá ligado? Então, quando você coloca a gasolina, aí esse aqui eu acho que é o problema. Quando você tem um povo que está numa sociedade extremamente desigual, que está com toda a força produtiva atrasada em relação à modernidade. Quando você vê outros países com taxas de juros maiores, podendo ter taxas de juros maiores, ou seja, se torna mais atrativo para investimento em relação ao Brasil, porque essa era a retórica, que nós poderíamos atrair investimentos para aqui, para o Brasil, fazendo reforma administrativa, todo tipo de reforma possível, esses investimentos não estão vindo. Esses investimentos não estão vindo. As pessoas não têm dinheiro para consumir. Naturalmente já tem um aumento aí do preço. E aí você atrelando ao mercado, que a ideia era fazer com que as pessoas exportassem, tipo a China. A China não está exportando. Não tem Então, a ideia é essa. Você mantém a taxa de juros baixa e faz com que o Brasil comece a exportar. Ainda mais agora nessa crise, que as pessoas buscam mais o dólar por ser uma moeda mais segura.
Então, a inflação também, a inflação no caso, inflação, foi sempre que eu falei de inflação. A questão do câmbio também tem a ver com isso. Então, quando você coloca o preço do petróleo, do barril do petróleo, paritário aos outros países, você está destruindo o Brasil. Sabe por quê? Porque é uma questão de produtividade. É uma questão de produtividade e competitividade. Quando eu falo produtividade, né, quando a gente chama produtividade do trabalho, a gente não está necessariamente falando da produtividade da força de trabalho das pessoas. Nós estamos falando de tecnologia, ciência e tecnologia. Então, no caso do Brasil, que sempre export commodities e o petróleo é uma delas, no caso do Brasil, nós estamos bem atrasados. Tem a discussão do 5G, desindustrialização, a quarta revolução técnico-informacional. Isso deixa a gente para trás, faz com que o nosso produto, querendo ou não, fique menos competitivo. Então acaba com que o preço do nosso produto aqui fique mais caro em relação a quem está conseguindo produzir mais, melhor e mais barato. E combinado a isso, nós temos toda uma questão de mercado interno também. Sabe? Toda a circunstância econômica que envolve o nosso país. Então, a política econômica do governo não favorece. Então, você tem, querendo ou não, um aumento do preço da gasolina no mercado interno e você vai ter também um impacto em relação à competitividade de forma internacional. Você tem um aumento desse preço, porque nós não conseguimos produzir de forma barata, competitiva a outros países. Agora, se nós disséssemos assim, vamos produzir nossa gasolina apenas para o nosso povo, gás para o nosso povo, aí nós poderíamos ter uma redução de preço super, assim, que a galera ia sentir, sensível ao consumidor. Aí aquela questão da sustentabilidade do Brasil, que a gente tinha, né? O Brasil é autossustentável nisso daquilo. Para quem? Porque foi isso que eles quiseram tirar. A possibilidade de você ter, o governo passou aí um bom tempo com o preço do gás de cozinha, por exemplo, que ficava transitando, aumentando, mas sempre estava numa linha média. Agora você está aumentando, mesma coisa era a gasolina, agora aumentou. E isso aumentou nesse sentido, porque você tirou você praticamente acabou com a flexibilidade, o poder de Estado com relação a isso aí. Isso é uma política liberal, sabe? Não acha que o governo tem que estar controlando preços, mas há sim circunstâncias excepcionais que o governo tem sim que estar fazendo controle de preços, porque é uma função social do governo e da empresa pública, e aí também tem um debate de privatização ou não, mas a função social da Petrobras é manter preços justos, justiça social. Quando você atrela ao mercado, não vai ter isso. Então, uma hora vai estar o preço lá em cima, uma hora vai ter lá embaixo, mas no fundo, isso não se traduz em benefício ao povo, entendeu? Isso é bom para quem está em outros países, que tem poder de compra, tá entendendo? E tem poder de compra. Então, quando você atrela o petróleo ao preço internacional, você acaba fazendo com que isso fuja da realidade do povo brasileiro, que é uma realidade diversa dos países, principalmente dos países desenvolvidos, que demandam mais. Que eu acredito que esse é o debate que tem que ser feito. E ele não está sendo bem feito pelos grandes instrumentos da grande mídia ou até aqueles pensadores, aquelas pessoas que têm um alcance grande, né, de chegar a milhões de casas, a milhões de cabeças. Porque o que nós temos a partir do que você está falando aí é uma decisão de governo que joga a definição do preço do petróleo, né, do diesel, do gás, não dentro de uma ordem de satisfação para a maioria do povo, mas joga dentro de uma ordem de satisfação para uma pequena gama da população, que é a elite. Isso. E que quando ele joga o dólar como sendo a principal referência e traz esse dito mercado para pautar os aumentos, ele está beneficiando e ele está olhando para um lado da sociedade. E esse lado da sociedade, diante do que está sendo exposto, não é para aqueles que são mais necessitados. Isso aí o povo está sentindo no bolso. O povo está sentindo no bolso. O discurso é muito bonito, de enxugar o Estado, vamos privatizar a Petrobras, precisamos modernizar o modo de extração e transformação do produto, sabe? Vamos exportar porque nós vamos ter mais rentabilidade, altera o câmbio, você faz todo um embrolho, uma estrutura
econômica, né, de política de governo, porque você vai conseguir favorecer determinados setores, inclusive está gerando emprego. Entendeu? Mas a questão é que o discurso da retomada econômica pautado em reformas, entendeu? Necessariamente está criando uma espécie de desigualdade, aumentando a desigualdade no Brasil. Não está necessariamente fomentando. Todas as reformas que vieram a fazer, vieram fomentar a desigualdade, não o desenvolvimento social no Brasil. E é isso que está acontecendo, porque as pessoas, de fato, até acreditam de forma nobre, né, nessas ideias de que vão equacionar o déficit fiscal. Nós temos um monte de gatilhos aí de responsabilidade fiscal. O que não falta são instrumentos de responsabilidade fiscal no Brasil. E mesmo assim, o governo chega no limite de endividamento, o governo não pode aumentar a taxa de juros, entendeu? O governo não pode se endividar. Porque, por exemplo, se você está sem dinheiro, crescimento só tem com investimento. Você vai pegar dinheiro aonde? Você vai aumentar o imposto? Você não pode aumentar a carga tributária. Você vai fazer o quê? Vai pegar dinheiro com os bancos? Se pegar dinheiro emprestado, tem taxa de juros, tem que estar taxa de juros baixa, porque não pode aumentar o endividamento. Mesmo que pegue, não pode. Se a taxa de juros for deixando baixa, você não pode pegar. Teve toda aquela discussão da regra de ouro, enfim, né? Então, você vai vender títulos de tesouro, pegar dinheiro emprestado lá com um cidadão que está investindo num título de tesouro, você vai vender, emitir. Você não vai, emitir títulos títulos do tesouro para você pegar dinheiro emprestado com um cidadão, com um empresário. Você não vai fazer isso porque aumenta a dívida. Então, qual é a saída que você tem? Qual é a saída que o governo fica se ele não tem como fazer investimento? Se ele não tem como promover o crescimento? Qual é a saída que esse governo tem? Então, assim, o governo acabou levando essa semana, a contragosto, a reforma tributária, que do ponto de vista nominal aumenta a carga tributária em cima dos mais ricos. Toda a esquerda ficou caladinha, de boa, achou bom. E está se queimando o Guedes, para você ver como eles mesmos entram em contradição. Você, quando começa a fazer política por ideologismo, você acaba entrando nisso, entrando em contradição com você mesmo, porque a realidade concreta é outra. A realidade concreta é outra. A realidade é que o nosso povo não tem informação suficiente e formação suficiente para se adequar à quarta revolução técnica informacional. Não vai suportar o 5G chegando no Brasil, que vai aumentar a forma de produzir no Brasil. A produtividade vai aumentar de tal forma e vai exigir das pessoas mais capacidade de formação, vai exigir das empresas mais capacidade de investimento. Mas vai comprar em dólar agora? Vai importar tecnologia com alto valor agregado agora? Não vai. Então fica travado. Então, o produto que você quer vender lá fora, você até pode vender lá fora, mas aqui a produção para o povo daqui, produção barata, sabe? Quanto mais você produz, quanto mais tecnologia você tem, aumenta a produção, o custo do produto cai. Mas a gente não usufrui desses benefícios, porque nossa economia está atrasada, é débil. Tá entendendo? Por mais que nós chegamos a falar, chegamos a ser a sexta, sétima economia do mundo e a gente retraiu. Por que a gente retraiu? A gente vai ficar só exportando soja, milho, feijão. Não dá pra gente ficar assim. Estamos vivendo o PIB tá, porque eles dizem que a retomada do crescimento, mesmo com uma retração de 4. Mas, tipo assim, a gente está conseguindo ter um ou outro indicador positivo por conta da velha política de dependência de produzir produtos de baixo valor agregado, commodities. Só isso. Esses pontos que você coloca, eu acho que é quando você leva em consideração que você está pensando dentro da ótica e da lógica do capital. Dentro da lógica e da ótica do capital, nunca, Cristiano, independentemente do avanço econômico, independente do crescimento industrial, tecnológico, dentro da lógica do capital, parte da população ela vai ser privada de alguns bens, de prioridade, de primeira instância de sobrevivência. É a liberdade seletiva, né? Olha a China como exemplo. Olha a China como exemplo. Pega um outro exemplo, os Estados Unidos. O pleno capitalismo está ali nos Estados Unidos há década, mas eles não conseguiram acabar com algo que é essencial para a sobrevivência, a fome. Não conseguiram. Você tem parte ali da população dos Estados Unidos com problemas, desemprego, fome. Na China nem se fala. É governado por um partido comunista, mas tem uma relação comercial
capitalista. Então, a partir do momento em que não se elege as prioridades, e quando você coloca esses pontos aí, acho que fica muito claro que é pensar dentro de uma ótica da lógica do capital. Pensar dentro da ótica e de uma lógica do capital é a gente tá aqui, ó, andar em círculo. Porque não adianta, olha, há 2 anos atrás o Guedes falou que o gás era algo em torno de R$60, R$55. Em 2021, daqui a 2 anos, nós estamos pagando 50% do valor do gás hoje, seria R$35, R$40. O gás hoje bate R$100. Então, veja, são perspectivas em que, numa ótica baseada numa estrutura econômica, quando a gente vislumbra uma análise dentro da lógica do capital, a gente não tem ponto de correr, não. Dentro desses pontos que você está colocando aí. E a coisa é tão louca que, tipo, até quando você tem uma inflação alta, a inflação geralmente está alta, o governo aumenta a taxa de juros. É uma forma de conter a inflação. Então, se você aumenta a taxa de juros, você aumenta a dívida pública. Você não pode aumentar a taxa de juros. E se você não pode aumentar a taxa de juros, você não tem como reduzir a inflação. Tá entendendo agora o beco sem saída que o governo ficou? Na lógica que eles escolheram para tentar desenvolver. A lógica que eles escolheram, eles sempre estão cercados. Óbvio que tem outros instrumentos, óbvio, mas esse é o instrumento mais conhecido. Quando você faz isso, tá ligado? Você acaba ficando meio que com pouca flexibilidade para tomar uma política pública. Aí você diz, espera aí, se eu não posso aumentar a taxa de juros, e se aumentar a taxa de juros, vai aumentar a dívida porque tem o teto dos gastos, que foi até questionado pelo Guedes, tem a regra de ouro e tal. E, sabe, querendo ou não, eu sou responsável pela a política econômica, né? O Banco Central está lá botando suas diretrizes, mas querendo ou não a gente participa, o que é que a gente faz? A gente dá independência do Banco Central. Eles vão aumentar a taxa de juros depois. Porque é o que interessa aos banqueiros, não é? É aí o que a gente tá conversa, anda, mas as benesses e as prioridades é sempre para esse dito mercado. Objetivamente, Cristiano, que isso é algo que está nos noticiários, né? Do jeito que nós estamos hoje, saídas tem, mas tem que ter coragem. Quais seriam as saídas para que a gente minimizasse esse sofrimento do povo brasileiro com relação ao aumento da gasolina, do gás de cozinha? Porque, veja, aumentou a gasolina, aumentou o diesel, isso impacta diretamente no bolso do trabalhador assalariado, porque ele necessita de transporte público. O gás de cozinha, ele necessita do gás de cozinha. Objetivamente, Cristiano, o que é que mudou e o que é que poderia, objetivamente, né, sem a gente precisar avançar, teorizar muito dentro dessa lógica de um controle maior em que houvesse um equilíbrio no preço dos combustíveis e no gás de cozinha? Porque você falou de um dos produtos aí, né, que é o combustível e gás de cozinha, que está intimamente ligado com a Petrobras, né? Eu acho que hoje está bem claro que a gente precisa desfazer muitos nós que fizeram na Petrobras. Óbvio que tem capital privado lá, tem ações privadas lá, pessoas compraram a Petrobras e, querendo ou não, essas pessoas querem o ágio, querem investir, estão investindo nas ações da Petrobras porque querem um retorno do investimento nisso aí. Eu acho que hoje a Petrobras, do jeito como está, a gente tem que rever essa política de preço com indexação ao mercado. Voltar a uma política de preço social não é uma política que agrada aos acionistas, não é, definitivamente não é, você quer ter um retorno maior do que você já tem. Mas é importante também dizer que a Petrobras só passou por toda aquela turvez que ela passou, né? Toda aquela dificuldade, com queda de ações e tudo, não foi necessariamente por conta por ser incompetente. Você tem que lembrar também, nós temos que lembrar que houve sim um movimento de doping no Brasil, no mundo, né? De doping é quando você baixa o preço tendo prejuízo só para quebrar o concorrente. Então, quando o Brasil anunciou que era autossuficiente em petróleo, a Colômbia, Bolívia, sabe, Venezuela, até a Bolívia, se não me engano, até teve a estatização, foi sobre petróleo. Gás. Quando você tem uma matriz energética, que é o petróleo, que é não renovável, ela está escassa, né? Então, até se discute matriz renovável.
querendo ou não, você tem ali para se garantir. Inclusive, a China compra muito, né? Os Estados Unidos compram muito. Então, assim, quando você vê um país emergente crescendo, você tenta fazer o quê? Tenta a crise, né? Quanto pior, melhor. Quando as ações caem, você quer comprar, né? Depois elas aumentam de preço, como aconteceu, né? Então, se criou a Agência Internacional de Risco. Lembra dessa discussão? Reduziu a nota de investimento no Brasil, blá, blá, blá. Quantas vezes você se recorda de matérias na televisão de agências internacionais de risco reduzindo a nota do Brasil? E olha que, economicamente, nós estávamos bem melhor do que estamos hoje. Né? E eles reduziram. Você viu nota falando que reduziram ultimamente? Não reduzir a nota de investimento do Brasil. O risco Brasil, não é? Não. Isso aí é outra coisa. Tem a ver, mas não é a mesma coisa, não. É a nota de investimento que é de agências independentes. Elas são independentes. Elas chegam e dizem, ó, estamos classificando o Brasil, entendeu? Então, assim, o que acontece? Isso faz com que, querendo ou não, as ações da Petrobras, naquela época, pela questão do mensalão, né, um monte de coisa que aconteceu, elas deram uma despencada, mas aquilo era algo permanente, aquilo era algo transitório, né? Aumentou depois, quando teve o leilão do Poço de Libras, ainda no governo da Dilma, e mais à frente no Temer já também se fizeram a concessão de várias plataformas. Então, como você falou, de forma objetiva, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que essa política de indexação do preço de mercado deixe de existir, para que a gente não passe por essas flutuações, inclusive do DUP, porque nem já tem até denúncia. Em 2013, se não estou enganado, foi 2015, o preço do barril de petróleo estava, sabe, mais de $200. Depois a gente despencou para quase a metade da crise na Venezuela. Necessariamente não foi somente esse fato, mas esse foi um dos fatos principais que ferraram com a Venezuela e que ferraram com a Petrobras também. Foi uma política de mercado. Depois o preço do barril voltou a subir. E aí eles compram as ações na baixa, sabe? E ainda financiam governos autoritários para pegar e colocar uma política de preço indexado ao mercado. Porque o Temer não estava pensando em pobre, entendeu? Claro. Para o futuro não era pensando no pobre, Claro. era pensando na questão do golpe que aconteceu, estabelecimento do poder reacionário. Então, quando você tem uma empresa como a Petrobras, hoje, a discussão, vamos vender a Petrobras, alguma coisa por trás tem. Não é porque a empresa é deficiente, não é isso não. É porque é a galinha dos ovos de ouro do desenvolvimento nacional. Então, a gente tem que acabar com essa política de indexação de preço de forma internacional. Tem que acabar com isso. Tem que colocar um preço social. Primeira coisa. Dá para produzir um gás de cozinha infinitamente mais barato, de fato, cumprindo a promessa do Guedes, tá ligado? E reduzindo também a questão do preço da gasolina. É um ônus para o Estado, de certa forma. Em algum momento o Estado pode ter que adquirir um ônus disso aí. Mas nenhuma empresa pública ela é feita para dar lucro. Ela é feita principalmente, e aí tem um custo-benefício, de proteger a população do abuso econômico, abuso do poder econômico, que é o que está acontecendo. Então esse é o primeiro passo. Mas a gente está falando somente de uma estatal, de uma política de preço, né? Então eu acho que a gente, para além disso, bicho, a gente tem que ver também um programa de investimento, sabe? Tem que ver como atrair investimentos ao Brasil, isso é uma coisa. Tem que sentar, pensar em como atrair investimentos para o Brasil, pensar em rediscutir a dívida das empresas. Tem muitas empresas aí que estão devendo, precisam entrar num processo de refinanciamento sério. Outras não querem pagar porque entram num processo de sonegação muito foda. E eu acho que o Pix, de certa forma, ele vem para ajudar isso, que já é uma tecnologia que já acontece no mundo todo, entendeu? Independente de governo ia chegar aqui, porque o Pix pagamento, que é você comprar parcelado pelo Pix, que vai começar a funcionar no próximo ano, vai impedir muito as empresas que trabalham com cartões de crédito. Isso aí é uma questão de tempo para acabar. Então, com o passar do tempo, a moeda digital, por isso que se discute também a privatização da Casa da Moeda, mas a gente sabe que tem pessoas analfabetas digitais, enfim, isso é outro debate. Mas eu estou trazendo trazer à luz aqui a mudança de vida que a gente vai passar. Não demora muito, no mundo já, em vários países não se produz já na mesma escala a moeda em papel, sabe? Então nós vamos passar por um processo que vamos conseguir sim ter condições de eliminar ou quase erradicar a sonegação do Brasil. Isso é uma questão futura, é uma questão de pensar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar sim, fomentar a tecnologia, produzir mais ciência e tecnologia no Brasil, não ficarmos para trás. A vacina poderia ou não ser um grande, né,
trazer audiência para o nosso país. O que é que a gente produz de bom? Trazer renda, gerar emprego também aqui. Seria uma forma, né? Criar dinheiro por dinheiro dentro de uma questão pandêmica. Não é isso, mas estou falando da importância. Veja quantos bilhões de reais nós não perdemos nessa pandemia. Quantas vidas nós não perdemos. Mas por quê? Falta de investimento em ciência e tecnologia, pô. Então esse governo não está pensando nisso. Esse governo está fazendo um discurso de ajuste fiscal para um lado, equilíbrio fiscal, mas protegendo o privilégio do outro lado, na ponta. Entendeu? A reforma administrativa que chegou no governo para ferrar com o servidor público de baixo escalão praticamente, deixando os privilégios daqueles que ganham até acima do teto da Constituição, chega a ser um tapa na cara, pô. Entendeu? Então, muita coisa precisa ser feita, tanto no ajuste da despesa pública, porque tem muita coisa sendo gasta de forma errada, como no aumento, criar políticas de aumentar a arrecadação do Estado. O combate à sonegação é uma delas, e o PIX vem ajudar, mas precisa ser estabelecido, precisa ser discutido, publicidade na televisão. Uma maior fiscalização também. Tem muitas empresas que têm um faturamento de 2, 3 bilhões, vem com um discurso que a carga tributária é alta, mas quando você chega lá tem 5, 6, MEI, microempreendedor individual. E são tão hipócritas que tem a cara de pau de dizer que pagam muito imposto. Até a mão de obra não é regularizada. Então, isso precisa acabar. Até quando nós vamos ver a desigualdade social começar ainda naqueles que mais empregam no Brasil, que são os micro e pequenos empresários? Então, aqueles que pregam uma mentalidade, uma política baseada nos princípios, eu não falo nem mais no princípio do liberalismo. Porque eu acho que isso aqui no Brasil, infelizmente, é um debate que se tornou à parte, porque hoje nós temos uma lógica do pensamento e da política neoliberal. É tanto que um liberal clássico, Cristiano, ele não vai dizer que é liberal conservador. Isso é conversa de neoliberal. Não existe. Isso é conversa de neoliberal. Então você tem o Michel Temer, que foi alguém que introduziu, né, depois de um certo tempo de uma política progressista, um modelo avançado, destruidor, neoliberal, que vem sendo continuidade agora. Então, a mentalidade neoliberal, ela fomenta esses tipos de pontos que você está colocando aí. Então, não adianta entrar governo, sair governo, se a mentalidade for essa, a estrutura ela vai ser a mesma. Eu acho que esse ponto aí que você traz para a gente refletir é um ponto interessante, importante, porque está no nosso dia a dia. Tem uma coisa que já é decisão certa e acabada e ninguém nem falou, nem discutiu, que é a questão que o STF já está com uns 2 meses mais ou menos, ele determinou, depois de um debate extenuante que durou por anos, a questão da obrigação do governo federal, a partir de janeiro do próximo ano, pagar a renda básica universal. Essa renda básica universal começou a discussão, querendo ou não, né, já existia, mas se ganhou corpo quando o governo lançou aquele programa, um programa de renda básica durante a pandemia, que eu esqueci o nome. O Renda Brasil. Renda Brasil. Então, começou o debate de onde viria o dinheiro. Então, não é por acaso que Guedes lançou uma reforma tributária que tributa mais os ricos, de certa forma. Porque ele está obrigado a promover isso. Perceba que até a contragosto, e por isso que ele também está se queimando... E já começou a reação, viu? Então, já começou, porque a direita, parte da direita que está contra o governo hoje, a gente também tem que ter claro isso, e também parte dos empresários que começam a não querer mais Bolsonaro estão chateados com isso também, porque quanto pior, melhor para eles, se ferram os trabalhadores. Então, no próximo ano, o governo vai ter que fazer isso. Vai tirar dinheiro de onde? Aquela coisa, teve que aumentar a tributação. Então, esse valor ainda vai ser determinado via decreto. O Bolsonaro acredita, muitos apoiadores do Bolsonaro acreditam que ele vai melhorar a imagem política dele quando ele lançar a mão desse decreto. Ele critica o STF, ele disse que não tinha dinheiro para pagar, mas vai querer usar a imagem positiva desse programa. Mas perceba, a renda básica universal, ela é uma coisa que tem que ser feita e tem que ser feita também. Essa reforma tributária também não é boa, ela precisa ser melhor discutida, ela não fala sobre imposto sobre grandes fortunas, ela não disciplina direito isso. Então a gente precisa fazer isso acontecer de forma mais justa possível, o debate da reforma, para financiar, e eu acho que é importante,
incrementar, né? Não é definição, mas incrementar os recursos que vão fazer o pagamento dessa renda solidária, dessa renda mínima solidária. Porque se o povo hoje não tem capacidade de consumo, como é que as empresas vão estar vendendo, vão estar comprando, né, girando o fluxo da economia? Não vai. Então, para a gente estimular isso, o motor da economia e o auxílio foi provado. Óbvio que haveria possibilidade também, devido ao auxílio, também ter uns lapsos na inflação. Isso é óbvio. Mas de certa forma, era um suposto mal necessário, porque a gente também não tinha certeza se somente isso, por isso, iria dar um impacto da inflação de 8%. Hoje a gente tem a certeza que não. Hoje a gente sabe que a inflação que a gente tem hoje é mais por incompetência do governo do que pela pandemia. Isso a gente já é consumado. Agora aqui, o próprio auxílio nos marcos técnicos, quando ele começa a ser discutido, ele traz à tona o debate para você poder colocar uma renda básica universal, que é uma política liberal, a gente tem que colocar bem claro. Políticas públicas são e foram criadas por liberais para contrapor a desigualdade do sistema capitalista. Então eu acho muito engraçado quando o cara se diz liberal na economia e o cara é contra uma renda básica universal, por exemplo. Então, os comunistas podem ser contra a renda básica universal, porque os comunistas não estão dispostos a pagarem ou manterem questões acessórias, sabe? Coisas que são transitórias. Eles querem resolver os problemas, então atenuar os problemas. Então a renda básica universal pressupõe que vai ter desemprego, que a pessoa está na miséria, então mais ou menos é isso. Mas vai ser algo que vai ser implementado e aí o valor é que vai determinar muito também da projeção econômica do nosso país. Então o governo espera, próximo ano, estar com um crescimento econômico bem melhor, já traz o discurso, já iniciou o discurso de retomada do crescimento, o debate de Guedes recentemente fala sobre isso, Mas já agora diz que a pandemia agora não vai ser em V, mas vai ter um crescimento. Então assim, eles estão vendo isso mais na frente, vislumbrando isso. E agora, nessa pandemia, vamos ver como vai ficar. Mas para o Brasil, renda básica universal tem que ter um valor acessível, pelo menos uns R$600, né? E aí saber de onde vai tirar e fazer os cálculos macroeconômicos, mas tipo um valor que seja acessível. Fazer uma reforma tributária mais justa, o mais justa possível. Quando eu falo mais justa, é tributar menos o consumo e mais aquilo que é supérfluo. Você conseguir tributar mais os ricos, instituir o imposto sobre grandes fortunas, que eu acho que é fundamental. E dar incentivos para os pequenos empreendedores, mas aqueles que têm responsabilidade social, aqueles que gostam de sonegar e manter emprego informal, não merecem nenhum tipo de isenção. Cristiano, que isso não ter fiscalização. Para a gente finalizar essa primeira parte, e manter o capitalismo de pé? Não. É um debate mais complexo. Eu sou assim... Não, isso foi como uma forma de provocação, porque essa sua linha aí de análise, ela passa dentro de uma lógica da manutenção do sistema do capital. Né? Isso aí a gente vai desdobrar em outros momentos. Então a gente vai finalizar aqui essa nossa primeira parte, tá bom? Para que não fique muito extenso, para que o pessoal possa assistir, possa refletir sobre esses pontos aqui colocados também.